Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre a entrevista coletiva do Augusto Melo. Muitas informações para passar para vocês, tá, fiel? Até que enfim o presidente se pronunciou, por isso o atraso no vídeo de hoje, tá? Estávamos acompanhando a entrevista do presidente, quero passar alguns pontos importantes para vocês aqui. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, além da satisfação de ajudar a este canal a alcançar 30 mil inscritos. Chegando lá, vou sortear as duas camisetas iguaizinhas a esta aqui para vocês. Combinado, fiel? Chega de enrolação, já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então bora falar da entrevista do presidente Augusto Melo, que deixou algumas coisas muito claras e muito importantes. Primeiramente, fiel, eu vi um presidente totalmente tranquilo, um presidente totalmente impondo as suas palavras, um cara que está totalmente de acordo com a justiça, porque qualquer cara que deve, ele vai temer perante o público, perante a uma mídia opositora que estava presente, com muitas perguntas discretas, tá? Então era um cara que estava bem tranquilo, no meu ponto de vista, um cara que respondeu todas as perguntas sem gaguejar, sem ficar com medo, e eu tenho total certeza que o Corinthians vai sair dessas condições. Primeiramente, fiel Augusto Melo trouxe algumas revelações importantes. Primeiro, cadê as provas? O intermediário existiu, que é o que está mais pegando aí, que é referente a essa empresa VaideBet, que nem merece ser citado o nome dessa empresa aqui. Porque o que eles fizeram com o Corinthians, eles só queriam visibilidade. O Augusto Melo foi questionado, beleza. Ó, foi para uma moça lá de Peruíbe e tal. Cadê as provas? Cadê? Apresente as provas. E o Augusto Melo ainda falou mais. Ele revelou o seguinte, que esta mídia opositora acredita em tudo que as pessoas falam. Então, jogaram umas bombas lá para aquele merda daquele Juca Kfouri falar. Ele falou um monte de coisa, mas cadê as provas sobre isso? Cadê as provas sobre o que está na mídia? Não há provas, fiel. O que existe é uma oposição que não aceita mais, segundo o presidente do Corinthians, e que nós sabemos e que eu sei, não aceita mais a falta do poder dentro do Corinthians, porque hoje até estacionamento eles têm que pagar. Imagina que delícia. Aquela mídia da oposição que ficou 16 anos mamando nas tetas do Corinthians, não pagava para frequentar estádios, tinha total regalia, não pagava estacionamento, abusavam do clube. Hoje até estacionamento tem que pagar. Vai assistir os jogos? Beleza. Vai pagar os ingressos? Existe um desconto? Existe, mas vai pagar. Então é um presidente que mudou totalmente o modo dos caras. Mudou totalmente as regras dentro do clube. Então hoje no Corinthians existe regra. Hoje no Corinthians empresário não manda mais. Isso é o que mais pega neles. Hoje no Corinthians tudo é feito conforme o presidente deseja. Que é um presidente que conseguiu derrubar 16 anos de oposição. Então, fiel, eu fico muito feliz com essa entrevista do Augusto Melo, porque em momento algum ele me pareceu nervoso. Ele me pareceu, aliás, uma pessoa muito bem, assim, no seu modo de falar, sem gaguejar, uma pessoa muito bem postada no seu modo de dar essa entrevista coletiva, tá? Outra informação importante que ele trouxe aqui para vocês é o seguinte, vou ler aqui para não fazer nenhum julgamento falso aqui, tá? O Augusto Melo revelou que tentou ser controlado. É isso mesmo, fiel. Ou seja, em outras palavras, as pessoas tentaram controlar o presidente, ou seja, a oposição tentou mandar dentro do clube. O Augusto Melo disse que ele é muito homem para isso e que jamais aceitaria isso. E como você tenta controlar uma pessoa? Através de ameaças, através de fake news, através dessas bombas. Então, é muita gente que está dentro do Corinthians ainda, que ainda é contra o Corinthians. Então, vocês entendem? O Corinthians se livrou da oposição nas eleições, tá? No voto democrático, mas ainda tem muita gente que faz parte, que é polícia de política, que está dentro do clube e que ainda apoia a oposição e que vai fazer de tudo para derrubar o Augusto Melo, tá, fiel? Então, cara, a gente precisa sim apoiar o Corinthians, a gente precisa sim apoiar o Augusto Melo. Inclusive, ele trouxe revelações importantíssimas daí sobre o mercado da bola. Por exemplo, o Carlos Miguel, ele disse que não há proposta.
Apesar que a informação, a proposta sim, tá, fiel? Mas ele disse que o goleiro está feliz, está treinando, já tem um aumento de salário por parte do Corinthians oferecido ao goleiro, basta ele aceitar ou não, e isso a gente vai saber aí nos próximos dias, tá, fiel? Inclusive, eu achei bem interessante uma pergunta de um repórter, e aqui vocês sabem que eu não tenho medo, tá, fiel? O Vessone fez algumas perguntas intrigantes para o nosso presidente aí, referente a laranja, referente a essas coisas, tentando encurralar. É o que eu falo, fiel, é aquela mídia opositora, é aquela mídia que prefere denigrir a imagem do Corinthians do que fazer um jornalismo correto, que o Augusto Melo falou. Ô, Vessone, cara, você tem meu número de telefone, me liga e pergunta. Quer dizer, os caras não ligam para procurar uma transparência e postar uma nota. Eles esperam a entrevista coletiva ao vivo para tentar denigrir o presidente e a imagem do Corinthians junto. Mas foi tudo esclarecido de forma clara e transparente por parte do Augusto Melo, e para mim foi uma das melhores entrevistas coletivas que eu já assisti, tá? Foi muito bom o nosso presidente Augusto Melo. E outra coisa importante que ele disse, que ele falou que chegou até a arrepiar, que todos os atletas do Corinthians que lá estão chegaram para o presidente e falou: presidente, estamos com o senhor, estamos fechados com você, é assim mesmo, a gente sabe o que acontece. Cara, isso é maravilhoso, a gente vê um elenco do Corinthians totalmente unido à presidência, e isso é muito importante. Então, como o Augusto Melo revelou, vai demorar para o Corinthians se entrosar. O Corinthians não tem um elenco assim no papel, tá, fiel? Não futebolisticamente tão ruim assim. Então é um time que vai chegar a reforço, é um time que vai se reforçar, é um time aí que vai contratar, né? Pelo menos é o que penso, tá, fiel? Pelo menos as informações que a gente recebe também, de 3 a 4 contratações, mas isso eram umas informações antes da Vaidbet sair, tá? Agora, com a saída da Vaidbet, já trouxe para vocês no vídeo passado que o Corinthians aí pode frustrar um pouco os planos do Corinthians, porque se você passa a contar com uma grana financeira mensalmente que a Vaidbet pagava ao Corinthians, agora você não tem mais esse dinheiro. Outra coisa importantíssima sobre o intermediário. Após o Corinthians perder o contrato com a Vaidbet, você teria que pagar os 25 milhões para o intermediário. Fiel, para vocês verem que não existe trapaça. O Augusto Melo foi muito claro. Toda intermediação, que eu já trouxe contrato do advogado aqui para falar para vocês, tá? Que intermediação não é algo ilícito, tá? Então, toda intermediação, quando há uma rescisão de contrato, a intermediação acaba ali. Então, a partir do momento que houve a rescisão da Vaidbet, o intermediário também perde aí a sua intermediação no negócio. Então, o Corinthians não vai precisar pagar os 25 milhões para esse suposto aí, que se eu não me engano é o André Cansundé, tá, fiel? Vou procurar o nome certinho para passar para vocês, que realizou a intermediação e tinha direito aos 25 milhões. Aí a mídia, vagabunda sem vergonha, pega algo e faz virar esse alvoroço. Por isso o Corinthians perdeu o patrocínio com a Vaidbet, por isso o Corinthians está nessa crise política, porque o próprio Augusto Melo revelou, fiel, o que eu venho falando aqui para vocês, é ou não é? A oposição quer derrubar ele. O Augusto Melo falou. Ele falou, o Corinthians tem uma oposição que quer me derrubar. Eles querem denegrir o Corinthians, eles querem denegrir a minha imagem, porque hoje nesse clube tem regra. Porque os vagabundos até estacionamento hoje tem que pagar. Então como que você não apoia um presidente desse? Que tirou 16 anos de pilantragem do Corinthians. 16 anos de um governo, vamos dizer assim, de uma administração sobre a maior instituição do Brasil, futebolisticamente falando, que hoje não ganha títulos há 5 anos. Um clube que arrecadou 880 milhões de reais em 2023 e não tem e deixou o Corinthians hoje como o clube mais endividado do Brasil. Cara, isso é totalmente absurdo. Outra coisa que eu bato palmas para o presidente Augusto Melo, que eu esqueci de mencionar para vocês, sobre a pergunta do Vessone, que em vez de ligar para o cara, prefere fazer uma pergunta na coletiva de imprensa, tentando denegrir o presidente e a imagem do Corinthians, tá? Em que ele diz exatamente assim, ele fala: Vessone, me apresenta provas, cara. Cadê as provas? Não tem sequer uma única prova que prova que o Corinthians aí está envolvido em escândalos. O que a gente tem é uma mídia colocando bombas, fiel. É colocando assuntos polêmicos aí
e a gente acreditando, passando informação para frente e virando isso um tumulto, tá? Neste canal aqui eu não passo mais nada, tá? Inclusive foi para servir até para mim isso aí, cara, porque a gente recebe informações e vai transmitido aqui, tentando na melhor forma possível informar vocês. Só que a gente não sabe que a gente está criando visibilidade para a mídia. Inclusive teve um inscrito que me falou esses dias sobre eu estar mencionando aqui a Vai de Bet, falou: corintianeiro, para de falar o nome Vai de Bet no seu canal, porque isso é mídia para esses caras. É o que esses caras querem. Eles querem mídia. E eu não vou fazer mais mídia para esse povo sem vergonha e vagabundo. Tá, Fiel? Eu tô olhando aqui para dar uma olhada aqui no meu relatório aqui do assunto que eu tô trazendo para vocês, tá? Ó, vamos lá então. Augusto Melo revela que não há provas contra o Corinthians referente a nada do que foi dito até agora. Carlos Miguel, segundo o presidente, não tem proposta para ele, não chegou nada até o Corinthians, tá, Fiel? Porém, existe uma proposta sim do Nottingham Forest, mas a chance do Carlos Miguel continuar no Corinthians ela é bastante grande. Os atletas do Corinthians o apoiam, tá, Fiel? Oposição querendo destruir o presidente. O próprio presidente também revelou que para ter um impeachment hoje é muito difícil porque ele não cometeu nenhum crime de grande responsabilidade e nada provado até o presente momento. Então, meus parabéns, Augusto Melo, por tudo que você tem fazendo. Pelo menos eu, como torcedor do Corinthians, afirmo aqui para vocês que eu estou totalmente de acordo com você e eu apoio a sua candidatura, tá? Até que algo se prova contrário ou algo que venha denigrir a sua imagem, provado pela justiça ou pela polícia, tá, Fiel? Inclusive, o presidente também revelou que esse caso já está nas mãos da polícia e que muitos diziam que tinham provas, a polícia pedindo essas provas para abrir aí novas investigações, né? Novos atalhos aí para serem investigados, e essas pessoas não apresentam provas, então não tinham nada. O que eles querem realmente é causar polêmica. E nós, como os bons corintianos que somos, apaixonados, não é torcedor modinha, não é torcedor modinha, Fiel, é torcedor raiz, apaixonado pelo Corinthians. A gente aí tem que seguir firme apoiando o Augusto Melo, porque ele é um presidente que conseguiu tirar essa corda. Se você apoia a oposição, estou dizendo aqui abertamente para você, eu não tenho nada contra, porque a gente vive num país democrático e você tem o direito de apoiar quem você quiser. Então, se você é a favor do Duílio, do Andrés, ou se você não é a favor do Augusto Melo, mas também não é a favor da oposição, tá tudo tranquilo. Você pode comentar normalmente aí, porque neste canal a gente respeita a democracia, tá, Fiel? Tá tudo ímpar aqui, tudo tranquilo, tá? Queria mais trazer essas informações referente ao Augusto Melo mesmo para vocês, tá? Foi uma entrevista. De tarde tenho mais informações do Corinthians para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. Por favor, Fiel, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. 6 horas tem mais vídeo do Corintianeiro com novas informações sobre o mercado da bola. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!